Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Como é que vocês estão? Passaram bem essa semana de muito calor, né? Porque, gente, hoje por sorte tá bem mais fresco, graças a Deus. Mas sério, essa semana foi tipo novas definições de calor, né? Como é que a frase que o pessoal fala? As definições de calor foram atualizadas, com certeza. A gente se sentiu que nem tá dentro de uma air fry. O meu ventilador não colaborou nem um pouquinho. Eu sei que teve uma noite aí que eu peguei e fui dormir, coloquei o ventilador na minha cara, peguei um borrifador desses que eu uso pro cabelo, coloquei só água, aí de vez em quando eu acordava no meio da noite, dava uma borrifada no ventilador, aí vinha aquela água em cima de mim, um pouquinho pra refrescar, porque a gente não dorme, né? Aí teve um momento que tava tanto calor que eu resolvi dormir no sofá, porque o sofá de lá de baixo é bem mais fresquinho que dormir na minha cama, que ninguém merece o forno que fica esse quarto. Você não tem noção. Eu detesto calor, quem gosta de calor eu desejo que seu ar-condicionado queime, porque é muito ruim. Você passa maquiagem, a maquiagem derrete, você coloca a roupa, você já quer ficar pelada, mas não pode. Não dá muito certo. Eu prefiro frio, na pegada outono, porque eu detesto também ficar com aquele monte de roupa parecendo um boneco de neve. E a maquiagem tem que ficar no rosto o suficiente. Blusinha desse quarto, maquiagem bonitinha, dá pra andar sem ficar suando, parecendo a torneira aberta. Pra mim é a estação perfeita. Mas a gente tem que ser grato a tudo, né? Inclusive ao calor, porque ele garante a gente o sol, os seus raios maravilhosos, a nossa reposição de vitamina D. Então, senhor, eu sei que eu não gosto do calor, mas obrigada pelo calor do mesmo jeito. Agora vamos lá, vamos voltar pro foco, né? A pessoa vai falar de calor. Semana passada eu fiquei cheia de coisa, eu não consegui gravar aula pra vocês pra mandar. No cheio de serviço, acabou na correria, não consegui mandar. Mil desculpas mesmo, mas hoje consegui me organizar melhor essa semana e estou eu aqui gravando para vocês. Oi. E antes que eu esqueça, temos data para o nosso próximo encontro virtual, viu? No decorrer do vídeo eu vou dando mais detalhes. Agora vamos lá. Peguem a sua Bíblia, papel e caneta se quiserem anotar, isso é um lápis, eu sei. E a revista para ficar mais fácil para acompanhar. Corre lá, dá pausa, depois volta. Pegaram? Beleza, vamos para o vídeo. O tema da nossa aula é a lição 6, que fala: família é para essas coisas. E o tema da nossa lição, a palavra-chave desse tema, se trata da palavra respeito, que a gente vai desenvolvendo aos poucos nas aulas. Mas hoje a gente vai começar só com uma introdução sobre família é para essas coisas. Mas vamos lá, começando. O que é uma família? Eu coloquei hoje de manhã nos stories do Instagram, para quem fosse respondendo, e a gente teve várias definições. Aí eu gostei de uma que é: família não é parente. Também, mas o conceito de família envolve mais do que a consanguinidade, do que você ter o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo gene, o mesmo DNA, parecido com o de outras pessoas, né? Mas vamos lá. Pensem rapidinho. O que seria família? É só pai e mãe, 2 filhos e um cachorro? Igual a música do Luan Santana? Vamos no básico, no dicionário. O que é a família? Conforme o dicionário que eu puxei do Google, família é um substantivo feminino, é um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Exemplo, pai, a mãe, os filhos, a filha, 2 filhos, 2 cachorrinhos, periquito, papagaio, gatinho. Ou é um grupo de pessoas com ancestralidade comum, que é, exemplo, tios, primos, sobrinhos, avô, avó. São pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. Sim, filhos do coração, os filhos adotivos, também fazem parte da família. Ou seja, só o sangue não garante que a pessoa faça parte da família. Tem outros fatores que também influenciam o que é ser família. Aí também tem grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. Exemplo, uma família espiritual. Nós, eu, você e eu. Grupo de coisas que apresentam propriedades ou características comuns. Na área da biologia, a família é categoria que compreende um ou mais gêneros ou tribos com origem filogenética comum e distinto de outros gêneros ou tribos por características marcantes. É um conjunto de tipos de... E por aí vai, a definição aqui tá enorme, gente, não vou ler tudo não. Mas deu pra entender pelo dicionário o que seria família, né? Pela lei, a gente também tem uma definição,
Eu não sei se tem na revista de vocês, mas eu vou dar uma lida. O Estatuto da Criança e do Adolescente designa família extensa ou ampliada, a que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade afetiva. A família extensa é uma forma de ver a rede de relacionamentos de uma pessoa que influenciam sua formação e caráter, incluindo pessoas na função familiar que extrapolam os vínculos sanguíneos. Tem aqui outras coisas para saber mais sobre família. Por exemplo, a mãe separa, casa de novo e tá com um padrasto. O padrasto faz parte da família? Vai ajudar às vezes na formação do caráter da criança, do adolescente que convive ali? Sim. Pode fazer parte da família? Com certeza. Às vezes na internet você vê o pessoal falando assim, aquelas meninas, rapazes, que pedem para os padrastos ou madrastas o adotarem, para ele fazer parte da família, pelo menos de forma documental e tudo, para mostrar o valor que ele tem na família. Ele não é apenas o marido da minha mãe ou a esposa do meu pai, ele é parte da minha família. É o que ajuda um pouco no conceito de família. Beleza. Estabelecemos o que é família num conceito geral, mas no conceito bíblico, o que é uma família? Aí eu peço para vocês abrirem as suas Bíblias em Marcos 3. Aí vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. Vamos lá. Marcos 3, do versículo 31 ao versículo 35. Eu vou ler para vocês. A mãe e os irmãos de Jesus é o nome do texto. Versículo 31. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram-o chamar. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em sua volta e disse: vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que podemos tirar disso? Que família, biblicamente falando, conforme as palavras do Senhor, são aqueles que fazem a vontade de Deus, a nossa família de Cristo. Pessoas que têm em afinidade realizar a vontade de Deus. Se eu estou com vocês e nós temos esse pensamento em comum, somos irmãos em Cristo. Se somos irmãos, somos família. Mas hoje nós vamos focar na nossa família no conceito básico, porque dentro disso a gente vai conseguir tirar diversas lições. E para isso eu começo com perguntinhas básicas, que é para fazer vocês pensarem. Vocês já brigaram com seus irmãos? Para aqueles que não têm irmãos ou com primos, quando vocês eram crianças, na infância? Essas brigas eram por coisas sérias mesmo, sabe? Um negócio que você tem que parar pra pensar, pô, realmente tinha motivo pra eu brigar com ele? Ou era besteira mesmo? Tipo, ele ficou com um pedaço do pão maior que o meu, ou ele não dividiu um gole de iogurte não, de Yakult, né? Que Yakult, eu vou pedir um gole de Yakult, é sacanagem, né? Mas vamos lá, eu já com certeza briguei, e por coisas bobas. Eu até tava conversando com a Suzana pra ver se ela lembrava os motivos das nossas brigas quando crianças, né? E sempre eram coisas triviais, às vezes a gente nem lembrou os motivos das nossas brigas. Se foi por algum motivo bom ou não, né? Eu lembro assim, lembro de uma situação quando a gente era criança, que a gente tava fazendo alguma coisa, eu não sei o que. Aí ela tava com a mão na coisa da porta, sabe? Aí eu parei, olhei a mão dela e falei, eu vou ver se ela é rápida. Fechei a porta do banheiro com tudo a mão dela. Ela não foi rápida, a porta bateu. Eu fiquei de castigo. Minha prima, foi a Neuma na época. Não sei se a Neuma vai lembrar disso não, mas foi a Neuma da época. Pegou e me colocou de castigo. Ele falou assim, você vai ficar de castigo, vai ficar pensando no que você fez, essa menina. Aí eu fiquei de castigo, pensando. Não, nunca fiz, eu fiquei pensando. Eu não tenho culpa que a Suzana não foi rápida o suficiente pra tirar a mão de lá. Eu fiquei de castigo por causa dela, fiquei com raiva por causa disso, gente. Nossa, tava super certo ficar com raiva. Teve uma outra situação, essa eu não lembro, quem lembrou foi a Suzana. Primeira vez que a gente viajou pra Bahia juntas, a gente viajou de ônibus, só eu e ela. As duas sozinhas no busão. E duas meninas, irmã, com certeza vai brigar por besteira, que nenhuma de nós lembra o motivo da briga. A gente brigou,
a ponto de eu machucá-la. Eu ranquei, eu acho que eu enfiei a unha no braço dela e ranquei um pedaço. Tipo, ela tem até cicatriz disso. Eu nem lembro que a gente brigou por causa disso. Ela fala que só lembra disso porque ela ficou com a cicatriz, então ela lembra sempre disso. Mas pergunta pra nós duas se a gente sabe o motivo da briga. Não, nenhuma de nós duas sabe. Com certeza foi algo bem trivial. E aí com isso, vocês vão pensar, vocês já devem ter tido briga, quem tem irmãos ou primos mais próximos, deve ter tido uma briga bem besta, uns negócios bem nada a ver. Aí você fica, gente, por que foi que eu briguei por isso? Né? E você acredita que até Jesus teve problemas, não de brigas, mas problemas com a sua família, com os seus irmãos? E como é que será que ele resolvia isso? Será que ele tentava testar a velocidade deles na porta do banheiro? Ou ele arrancava um pedaço de pele por uma coisa que ele qual nem lembra o motivo? E com isso a gente vai para nossa lição. Aí eu peço até para vocês acompanhar na revista. Jesus também enfrentou crises familiares como nós. Quando criança, provavelmente ele deve ter enfrentado alguma coisinha. Ele era o irmão mais velho, o irmão mais novo adora atormentar o irmão mais velho. E enquanto ele esteve na Terra, ele passou por essas crises familiares. Porém, em momento algum, ele faltou com respeito aos seus familiares. Ele não testou a velocidade jogando a porta na mão do seu irmão. Ele não arrancou o pedaço do braço dele por motivo que só Deus sabe. Em João 7, do versículo 1 ao versículo 9, mostra um desses momentos de atrito familiar que Jesus viveu. Então, peguem lá sua Bíblia em João, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 a 9 para sabermos qual foi esse atrito que Jesus passou quando ele estava já no seu ministério, né? Então pega lá a Bíblia, João, capítulo 7, do versículo do 1 ao 9 e a gente vai ler. Depois disso, Jesus começou a... Vocês já abriram? Eu já começo a ler assim rápida, né? Eu esqueço que vocês... Que só eu que gosto de ficar abrindo a Bíblia rápida, eu não tenho noção do tempo não. Vai lá, João 7, do versículo 1 ao versículo 9. Qualquer coisa dá pausa no vídeo. Abriram? Vamos lá. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vai para a Judeia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos os conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Apesar dos seus irmãos não crerem em Jesus, como a gente viu no versículo 5, e discordarem da forma como ele conduzia o seu ministério, que a gente vê no versículo 4, Jesus reconheceu a preocupação sincera deles em relação ao seu futuro. Né? Você vê isso no versículo 3, em que ele fala assim: então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vai para a Judeia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Tipo, você quer mostrar o que você faz? Então faz em outro lugar, na Judeia, onde tem mais judeus, as pessoas vão te ver mais. Mas Jesus, mas especialmente Jesus reconheceu a preocupação sincera deles em relação ao seu futuro, especialmente tendo sido abandonado recentemente por alguns dos seus seguidores. Você vê isso no capítulo anterior, no capítulo 6, lá entre o versículo 60 e 66, que fala lá que... Deixa eu até abrir e ler pra vocês. Que Jesus, por causa... versículo 65, Jesus continuou: foi por esse motivo que disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Muitas pessoas deixaram de seguir ele, só estava com ele os 12 discípulos. Aí então, os irmãos de Jesus vendo aquela situação, falam assim: vai pra Judeia, tá com festa, né, bagunça, aglomeração, que a gente não tá tendo no momento. Eu preciso de aglomeração, tá voltando. Então a festa do tabernáculo era uma boa oportunidade para as pessoas verem o que Jesus estava fazendo. Mas lembre, o propósito de Jesus aqui não era a glória dele, era a glória
de Deus. Ele não veio aqui para ser elogiado, ele veio aqui para trazer a palavra de Deus. Então, se ele ia para a festa do tabernáculo apenas para se mostrar, não estava cumprindo o seu propósito, logo ele não tinha motivo para ir. Diante do atrito, Jesus demonstrou respeito pelos seus irmãos. Ele transformou uma crise familiar em oportunidade para testemunhar a soberania de Deus. Ele podia muito bem pegar e falar assim, eu não vou não, vocês não sabem de nada, não sei o quê. Mas não, ele tratou com respeito os seus irmãos. Mesmo ele sendo o irmão mais velho, ele tratou com respeito os seus irmãos mais novos. Ele explicou aos irmãos que eles pensavam diferente porque seguiam o mundo. Enquanto Jesus servia a Deus, ele tinha um propósito, ele queria se manter naquele propósito. Falou assim, gente, vocês seguem do jeito que vocês quiserem, mas eu vou no meu momento, na minha hora. Sem brigar ou discutir, Jesus aproveitou a oportunidade, se explicou e permitiu que seus irmãos seguissem o próprio caminho, sem abrir mão das convicções que Jesus tinha. Por meio do respeito, Jesus utilizou uma crise familiar em potencial, porque sim, aquilo ali podia dar uma treta bonita, para mostrar aos irmãos descrentes que a vontade de Deus é soberana, até mesmo sobre coisas triviais, como participar ou não de uma festa. Gente, todo mundo já passou por uma situação dessa. Se o seu irmão tá com uma opinião diferente que a sua, e você fala assim, não, eu vou fazer tal coisa. Aí seu irmão, você tem que fazer desse jeito. Aí você fala, não, eu vou fazer desse jeito. Aí os dois brigam por causa disso. Todo mundo já passou por isso. Se não foi com seu irmão, foi com algum amigo, foi com algum primo. Mas Jesus se mostrou que mesmo diante dessa situação, ele falou assim, não, ó, a minha vontade é essa, eu vou fazer isso. Você quer fazer de outra forma? Não tem problema. Faça. Mas a minha vontade é fazer a vontade de Deus nesse momento, e a vontade de Deus é, eu não vou agora para a Galileia, eu não vou agora para a Judéia. Depois Jesus foi, para mostrar que ele ia na hora que ele bem entendesse. bem básico. Você lê isso no texto mais adiante. Mas aí agora eu deixo uma pergunta para vocês. Você viu a situação de Jesus. Por uma coisa trivial, gente, um motivo de saber se vai para a festa agora ou não. Coisa bem simples, que podia ter gerado uma briga? Podia. Mas agora, quais vocês acham que... Eu deixo isso até como lição pra vocês. Lembrem, eu estou anotando quem participa da aula. Adoro anotar. Agora pensem, quais os motivos que às vezes são motivos para brigas ou crises familiares dentro de casa ou entre familiares? Entre o pai e uma mãe, entre o pai e filho, entre irmão e irmão, irmão, primo, tio, filho, só num ambiente familiar. Que motivos às vezes as pessoas brigam? Por quê? Quais são as coisas que vão desencadear brigas dentro de casa? Será que é a forma como eu uso a pasta de dente? Se eu encho a garrafa de água para colocar na geladeira? Se eu deixo o leite azedar e esqueço de lavar a vasilha? Se eu não lavei a louça? Que motivos levam as pessoas a brigarem dentro dos seus lares, entre familiares? Um primo com uma prima, tipo, a prima não... Foi festa familiar, as duas mulheres foram com vestido igual. É motivo isso para uma briga familiar? Que coisas costumam ser motivos dentro da briga, da família? Num todo, gente. Família num todo. Não só mãe, pai, filho e 2 cachorros. Num todo, entre tios, tias, um amigo que você tem muito chegado, que às vezes você briga com ele por besteira, mas você sente que ele é da família. Que motivos levam a essas crises familiares? Fica essa pergunta para a próxima aula. E me mandem a resposta, viu? Pra gente até avaliar dentro da família como é que a gente lida com as questões de respeito entre um parente e outro, independente de hierarquia, se é mãe, se é pai, se é mãe com filho, se é mãe com pai, mandem essas respostas pra mim, beleza? É a nossa introdução da aula. Família é para essas coisas. É para briga? Não. É para respeito, mas a gente vai desenvolvendo isso. Agora vamos aos nossos avisos. Já temos data para o nosso próximo encontro virtual. Ai, festa. Não vai ser festa de novo, infelizmente, né? A gente não tem condição financeira para tudo isso. Mas já temos data, dia 25 de outubro. Anotem na sua agenda. Vou deixar aqui e sempre falar nas próximas aulas. Dia 25 de outubro, mesmo horário, às 17 horas, a gente vai se reunir, via virtual por enquanto, para nós conversarmos sobre essa lição que a gente vai estar desenvolvendo aos pouquinhos. Conforme eu for passando a lição, vocês também vão conversando comigo. Falam assim, Lucilene, acho tal opinião sobre isso, ou se quiser deixar tudo anotado para nós falarmos dia 25 de outubro, não me importa. Então deixem tudo anotado, 25 de outubro, às 17 horas, vou estar sempre lembrando. Então, se quiserem participar, me confirmem para eu poder mandar eu poder ligar para vocês via WhatsApp.
Eu vou ver se eu faço isso por Zoom também, mas eu acho que por Zoom tem limitação de tempo no negócio. Então a gente vai fazer por Zap mesmo, porque por Zap a gente fica até não sei que hora depois fofocando, igual da última vez. Eu adorei aquela conversa, gente do céu. Que saudade. Agora vamos lá. Então anotem aí na agenda, dia 25/10, a nossa aula vai ser por videochamada. Então, por hoje é só. Aguardo a resposta de vocês referente a que tipo de coisas vocês acham que é motivo de brigas dentro da família, que podem levar uma família a brigar, às vezes a irmão ficar sem falar com outro irmão, porque eu conheço casos de pessoas que o irmão já não falava com o outro, o filho já não falava mais com o pai, sabe? É inconcebível isso. É que eu não consigo relacionar isso, sabe? Como é que eu... É muito estranho eu ficar sem falar com a minha irmã. Eu não consigo ficar sem falar, quem dirá ficar sem falar com a Suzana. É um negócio meio nada a ver. Mas acontece e queria saber de vocês o que vocês acham que pode ser motivos para esse tipo de brigas. Me mandem para a próxima aula, para a gente estar conversando sobre isso. Eu conversando até durante a semana com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!